Olá, muito boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta segunda-feira, dia 26 de junho. Vamos começar com uma notícia muito importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a medida da reforma previdenciária feita no governo de Michel Temer, que reduziu pela metade o valor da pensão das viúvas. Antes, quando um aposentado morria, a esposa ficava com o valor integral do benefício. A medida foi questionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e também pelas trabalhadoras rurais, sob a alegação de prejuízo em casos de morte do segurado antes de se aposentar. Mas eles perderam. Para o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a redução é correta diante da necessidade de acerto das contas da Previdência. E olha só, as famílias chefiadas por negros são mais atingidas pela fome, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE. E ainda mostrou que 125 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Os dados divulgados são referentes ao período entre novembro de 2021 e abril de 2022. Eles fazem parte do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. No total, 33 milhões e 100 mil pessoas foram impactadas pela fome no país. Aqueles que se enquadraram em determinados recortes de raça e gênero estão mais vulneráveis. Os lares chefiados por mulheres negras representam 22% dos que sofrem com o problema, quase o dobro em relação aos liderados por mulheres brancas, equivalente a 13,5%. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a situação de insegurança alimentar e de fome no Brasil ganham maior nitidez agora e é preciso urgentemente reconhecer a interseção entre o racismo e o sexismo na formação estrutural da sociedade brasileira, implementar e qualificar as políticas públicas, tornando-as promotoras da equidade e do acesso amplo e restrito e igualitário à alimentação. Em dados gerais divulgados anteriormente, o estudo mostrou que 4 entre 10 famílias tinham acesso pleno a alimentos, ou seja, em condição de segurança alimentar. Por outro lado, 125 milhões e 200 mil estavam na condição de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Os níveis foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, também usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O grupo francês Cassino anunciou que pretende vender a sua participação no Pão de Açúcar para acertar suas dívidas e evitar o fechamento, que tem 41% das ações do supermercado brasileiro. Na semana passada, os franceses também retiraram os investimentos do hipermercado Açaí. Vale destacar que no ano passado, a América Latina representou mais da metade do faturamento do Cassino. E agora vamos para o nosso Minuto da Economia. Nesta segunda-feira, o ponto principal da agenda econômica da semana é formado pela dupla inflação e taxa de juros. Quando os preços sobem além do ponto, os bancos centrais capricham na alta do preço do dinheiro. Funciona, mas também causa sérios problemas em várias atividades da economia. Os consumidores e os empresários sentem no bolso esse reflexo. No entanto, nós vamos prestar atenção amanhã na alta do Banco Central, que vai explicar tintim por tintim por que não baixou a Selic na semana passada. E na quarta-feira, teremos talvez a maior decisão e discussão da semana. O Conselho Monetário Nacional poderá mudar o método para medir de quanto em quanto tempo será calculado o teto da inflação. É assunto técnico, parece difícil, mas como tudo no mundo da economia, vai afetar o nosso dia a dia. Tanto que ontem o BIS, Banco Internacional de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, recomendou que o governo do mundo inteiro cortem gastos e aumentem impostos. Caso contrário, a recessão vai chegar.
Outra notícia que vai mexer no bolso do brasileiro, só que a curto prazo, é na hora de pagar o combustível. A partir de sábado, 1º de julho, o governo federal vai aumentar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que terão acréscimo de 22 centavos por litro. Em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que a Petrobras poderia reduzir os preços nos próximos meses para compensar o aumento da tributação. Na semana passada, até houve uma redução de 13 centavos no preço da gasolina para as distribuidoras, mas agora será compensada pela alta do ICMS, ou seja, ficou quase elas por elas. A Anvisa aprovou a vacina bivalente da farmacêutica Moderna contra a Covid. O imunizante deverá ser aplicado desde crianças com 6 anos de idade até os adultos. A empresa Adium, com sede em Montevidéu, no Uruguai, informou que vai tentar que a Anvisa libere a aplicação também em bebês de 6 meses. A vacina ainda não tem preço e nem prazo para chegar aqui no Brasil. Nas últimas décadas tem sido observado um aumento na hipertensão arterial ou pressão alta, uma doença influenciada tanto por fatores de risco internos como externos. E é importante saber que existem outros fatores além da genética e do consumo excessivo de sal, determinantes para uma pessoa ficar hipertensa, para tentar diminuir essa estatística. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil vivem com hipertensão arterial. Entre 2011 e 2021, houve recorde na taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, passando de 11,8 óbitos para 18,7. Números que fazem a doença ser considerada como um caso grave de saúde pública. A genética é o principal fator de risco para a pressão alta e representa de 30% a 50% dos casos. Mas, diferentemente de outras doenças, a pressão alta não é herdada. Geralmente é um conjunto de genes que podem estar alterados e que interagem com fatores externos, como a alimentação. Ou seja, quem tem uma predisposição genética para a hipertensão precisa ter maior atenção ao estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico e controle do estresse. O excesso de sal é o segundo fator que pode determinar que uma pessoa fique hipertensa. A pressão arterial de quem consome muito sal foi até 6 vezes maior da de pessoas que ingeriram as quantidades recomendadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas diárias de sal, que equivalem a 2 gramas de sódio. O brasileiro consome em média 9,3, o que faz com que a má alimentação atrelada ao sedentarismo seja o terceiro principal risco para a hipertensão. O sódio é um componente que aparece com força em uma classe específica de alimentos, os ultraprocessados, ou seja, o consumo excessivo de produtos que tenham sofrido muitas modificações é um fator que merece também uma maior atenção. Já o cenário socioeconômico é considerado o quarto fator de risco da pressão alta. As taxas da doença diminuíram nos países ricos e aumentaram em muitos países de baixa ou média renda entre 1990 e 2019, de acordo com um estudo da OMS e da Imperial College London, publicado em 2021. O que pode-se concluir que, por conta da falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento corretos, mesmo que a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar e com remédios considerados de custo baixo. Em quinto e último lugar dos maiores fatores de risco para a hipertensão está a idade. Quanto maior ela for, maiores são as chances de se ter pressão alta. Cerca de 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm hipertensão no Brasil. O não diagnóstico e tratamento pode levar a complicações como infarto e acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, a óbito. É importante diagnosticar precocemente. Medir a pressão uma vez por ano com um profissional de saúde, conhecer a sua pressão e adotar hábitos saudáveis, assim como reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física regular, controlar o peso e também o manejo do estresse, buscando momentos de respiro e equilíbrio.
E antes da gente encerrar, o Ministério da Saúde vai concluir a distribuição de mais de 400 mil unidades de insulina análoga de ação rápida usada no tratamento de diabetes tipo 1 até o dia 9 de julho. Depois de 5 meses de negociação com o setor farmacêutico e 2 tentativas frustradas, a compra do medicamento foi possível e se soma a outra com mais de 1 milhão de doses compradas emergencialmente, garantindo atendimento de mais de 60 mil pessoas que são atendidas pelo SUS. E eu fico por aqui, mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo com o Alexandre Giaquetto no Jornal das 22 e esperamos você. Obrigada pela companhia e uma excelente semana. Tchau.